E aí, tudo bem contigo? Mais um De Carona com o Fernando Maia. Esse programa que é top, que é show de bola e que está tendo muito sucesso, muita repercussão, muita visualização, muitos novos inscritos em nosso canal. E hoje uma participação super especial com a gente. Ele que é cantor, compositor, ele também é pastor evangélico, um dos grandes nomes culturais da nossa música são luisense, Luciano Panegali vai estar participando com a gente, contando um pouquinho da sua vida, da sua trajetória, da sua profissão e também da sua vida ministerial em mais um super bate-papo De Carona com o Fernando Maia. Acompanhe com a gente, se liga aí, curte, comente e compartilha e vamos para mais uma caronaça com a gente aqui. E aí, tudo bem contigo? Estamos de volta De Carona com o Fernando Maia, já com o nosso convidado super especial, como já foi apresentado para vocês, Luciano Panegali, cantor, compositor, instrumentista, pastor evangélico, pai de família, nosso amigo, nosso convidado que está aqui hoje para bater um papo com a gente no De Carona com o Fernando Maia. E aí, Luciano, tudo bem contigo? Tudo bem, Fernando, que alegria estar contigo, meu amigo, que alegria poder pegar uma carona com você aqui por essa São Luís Gonzaga abençoada. Show de bola, muitas pessoas nos assistindo, irão nos assistir, nossos espectadores, nosso muito obrigado. Como tem sido os nossos episódios de Carona com o Fernando Maia, um sucesso, muita gente legal aí assistindo, ouvindo um pouco da tua história, da tua vida e também do teu ministério. Muito obrigado, Fernando, é uma alegria poder estar com você aqui. Eu quero, em primeiro lugar, louvar a Deus por essa oportunidade de falar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na nossa história ao longo dos anos, dentro da nossa querida São Luís Gonzaga. Show de bola! Junto com a gente, nosso produtor, Marcos Santos e Design, nosso produtor, para qualquer intercorrência aí do nosso áudio e vídeo, ele está com a gente aqui, que tem produzido magnificamente os nossos episódios em mais um De Carona com o Fernando Maia. Como aqui é um bate-papo informal, sem nada programado, sem nada ensaiado, vamos começar, me dá o violão aí, Marcão, vamos fazer o homem cantar aí, já de iniciar aí, já louvar o Senhor aí com alguma coisa aí para nós antes de começar o nosso papo. Luciano, o espaço é teu, o violão é teu, fica à vontade para te cantar alguma coisa para nós aí. E já vem afinado, né? Já vem afinado, vamos lá. Assim. Assim como João de Barro faz casinha pra morar, o homem constrói sua vida, quer seus sonhos realizar. Quem conhece João de Barro sabe que ele não desiste se a casa desabar. Ele desce até o chão pra juntar o que restou, reconstrói a sua casa que um dia desabou. Show de bola! João de Barro começando aí com essa mensagem abençoada através de louvor. Conta um pouquinho dessa história para nós aí, Luciano. Da onde surgiu a composição João de Barro? João de Barro. E fala um pouquinho aí que ela faz muito parâmetro à nossa vida, né? Ao nosso dia a dia. Verdade, Fernando. Eu me lembro quando eu morava na rua Salvador Pinheiro, para baixo do Clube Rancho. Uhum. E me lembro que um dia eu estava subindo, passando o clube, e eu olhei para um poste de luz, assim como esse que nós estamos passando, e vi uma casinha de João de Barro pela metade. Uhum. Naqueles dias, houve um grande temporal na cidade, e eu vi aquele bichinho descendo e subindo, e reconstruindo a sua casa. E eu me lembrei da palavra de Deus, que nos ensina, né, que nós somos a casa do Senhor. A igreja agora, ela não é feita mais de quatro paredes, aquela é a casa de oração, é o templo, onde os irmãos se reúnem para adorar a Deus. Perfeito. E para ter comunhão, mas que a igreja somos nós, né, Fernando? E Deus me tocou e eu compus a metade dessa canção, o começo da letra, e eu me lembro que a letra, ela diz: foi um temporal, grande vendaval, chegou derrubando tudo, toda a construção foi caindo ao chão em alguns segundos. E eu me lembro que naqueles dias que Deus começou a me dar essa composição, o meu amigo Álvaro Adam, Grande Álvaro, ele tinha
estava com um ferimento no joelho ou no tornozelo, eu não me lembro ao certo, mas eu me lembro que ele estava em casa, já fazia algum tempo, eu fui visitar ele. E o Espírito Santo disse para mim cantar essa canção para ele. Eu me lembro de Deus tocar na vida do Álvaro e foi uma glória, foi uma bênção. E essa composição, como muitas outras, você que é compositor, sabe disso, que às vezes a gente compõe algumas coisas e vai para a gaveta, né? E passou-se algum tempo, eu me lembro que já depois do pastorado, já depois de estar cuidando de igreja, já com um tempo de fé, já estar um tanto experimentado na fé, eu caí numa cama com depressão. Ano? Ano, nós estamos em 26, isso foi 2023 para 24. Aproximadamente isso aí. E eu me lembro que de alguma forma eu precisava sair daquela situação que eu estava passando. E eu, por muito tempo, fiz um trabalho e fizemos até hoje como igreja, que é o trabalho de acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pessoas que são usuários de droga, que são alcoólatras, enfim, que de alguma forma precisam de ajuda. E na igreja a qual nós fizemos parte, o MEVAN regional, nós temos 2 sítios de acolhimento aqui na região. Eu por muitas vezes fui levar homens para lá, e aquele lugar sempre me fez muito bem, porque muitas vezes a gente acha que só quem precisa de ajuda é quem está na sarjeta por causa de droga, por causa de bebida, e às vezes a alma do ser humano ela precisa de um alento, e aquele lugar sempre foi um lugar de alento, o SOS Vidas, do MEVAN, aqui de Coronel Barros. De carona com o Fernando Maia, tinha que ter também uma das maiores marcas de açaí do Brasil, Açaí da Barra. O Açaí da Barra de São Luís Gonzaga está há 2 anos atendendo a toda a população são-luizense com o que há de melhor em açaí e sorvete para toda São Luís Gonzaga e região. Venha comigo, venha conhecer um pouquinho mais e saber por que o Açaí da Barra é o melhor e maior açaí do Brasil. Aqui no Açaí da Barra, além daquele ambiente climatizado maravilhoso para receber você e sua família e seus amigos, você encontra mais de 15 sabores de açaís, 40 sabores de sorvete, mais de 60 tipos de adicionais, além de um moderno e amplo playground infantil para a diversão do seu filho, espaço interno para o conforto na companhia dos seus amigos. Final de semana e a semana de verão é tudo de bom com a refrescância do Açaí da Barra. Seja açaí ou sorvete, a sua melhor opção está no Açaí da Barra, a maior e mais variada açaíteria de São Luís Gonzaga e região. Estamos te esperando todos os dias das 13 às 23 horas. Rua Salvador Pinheiro Machado, em frente à Câmara Municipal de Vereadores, no centro de São Luís Gonzaga. E eu me lembro que conversei com a minha esposa, conversei com a Luísa e disse para ela, olha, eu acho que eu vou tirar uns dias lá no SOS. E quando eu estava lá, um João de Barros sentou na janela do quarto onde eu estava, e Deus terminou de me dar a letra dessa canção. E essa segunda parte diz assim: e eu que me achava forte tomei um pialo da vida, não prestei nem mais pra lida, acabei brincando com a sorte, sofrenei angústias de morte no enganoso coração, mas olhei para o céu e tive a visão do João de Barra reconstruir. Decidi levantar e não desistir, pois com fé no Pai tudo tem solução. Me lembro que saí de lá renovado, a igreja, graças a Deus, nossos irmãos nos receberam de braços abertos, e como nós falamos, aonde não precisa ter gente muito forte, mas aonde você tem pessoas que escolhem um ombro em você, você consegue se levantar e a partir daquele momento, essa canção João de Barro, ela se tornou um hino. Eu me lembro de, logo após a enchente, aquelas enchentes que houveram na região do Vale do Taquari, eu estive em Lajeado e não me dei por conta quando eu cantei essa canção e vi uma comoção muito grande na casa de oração onde nós estávamos, e Deus
graças a Deus, tem usado essa canção para levantar pessoas, reconstruir. Né? Reconstruir, porque Deus usa a sua criação, né, Fernando, para nos mostrar aquilo que nós devemos fazer. E o João de Barro, que hoje é a ave símbolo da nossa cidade de São Luís Gonzaga, né, ela é um símbolo de reconstrução, um símbolo de edificação. Interessante, porque é um propósito que começou lá, quando tu ainda não estava passando por essa fase de enfermidade psíquica, né? Que todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a passar. E eu creio, Luciano, que essa é uma das dificuldades do ser humano, porque o próprio profeta Jeremias falava que enganoso é o coração do homem. E nós, muitas vezes, no nosso coração, no nosso entendimento, achamos que somos fortes o suficiente apenas para ajudar, e muitas vezes nós precisamos desse acolhimento, desse carinho, desse abraço, dessa oração, dessa mão amiga, dessa amizade, dessa palavra. E como eu já te falei no início da nossa conversa aqui, que o nosso papo é informal, ele vai acontecendo, ele vai tendo uma direção conforme nós vamos conversando. Após a conclusão dessa canção, após a conclusão desse propósito, desse mistério, e com certeza tu vê dessa maneira que foi um propósito e um mistério de Deus na tua vida, de ter visto João de Barro aqui e depois se concretizar o restante da canção lá no centro de acolhimento. Qual o trabalho que a igreja, a Mevan, que o senhor hoje como um líder religioso, como pastor, como pai de família, acima de tudo, qual o trabalho hoje que a igreja faz em relação a essas pessoas que chegam feridas, machucadas, às vezes com quadros depressivos, quadros de ansiedade, uns em estágios mais avançados, outros em estágio começando, outros precisando reconstruir. O que a igreja faz, o que o pastor Luciano tem a dizer e a oferecer hoje a esse povo? Alto padrão em móveis planejados. Requinte, beleza, pontualidade e aquele móvel que você sempre sonhou, sob medida dentro da sua casa. Venha conhecer um pouquinho mais da Mobilar. A Mobilar, a mais conceituada marca de móveis planejados de São Luís Gonzaga e região, possui uma equipe especializada e altamente qualificada. É de extrema importância seu ambiente ser avaliado por profissionais com alta capacidade de planejamento e execução quando o assunto é móveis sob medida. A Mobilar oferece o que há de mais moderno e arrojado para deixar a sua casa um ambiente dos sonhos. Não arrisque seu projeto com quem não entende do assunto. A sua casa é o melhor lugar do mundo e merece os cuidados e os móveis da Mobilar. Fábrica de cozinhas, salas, dormitórios e banheiros. Visite a nossa página no Instagram ou venha até a nossa loja. Rua Silva Jardim, 1770, em São Luís Gonzaga. Mobilar, porque aqui os móveis têm requinte, qualidade e pontualidade. Então, Fernando, vindo ainda da canção João de Barro, como tu falasse que Jeremias, ele foi muito sábio com as suas palavras, eu lembro também das palavras do apóstolo Paulo que disse que quando estou forte, estou fraco, mas quando estou fraco, estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Perfeito. Então, quando nós estamos nos sentindo fracos, normalmente quando nós vamos buscar a Deus, né? Reconhecemos a nossa limitação. Reconhecemos a nossa limitação e precisamos de uma ajuda divina. Independente da religião, o homem na sua essência, ele busca algo divino sempre que ele tem uma necessidade, por mais que ele não manifeste isso para outras pessoas, né, Fernando? E nós como igreja temos feito esse trabalho de acolhimento de pessoas desde que começamos, pois entendemos, né, que a igreja ela é o local de comunhão da sociedade, o local aonde um dia eu vi dentro da igreja e eu pedia para Deus, eu disse: Deus, eu não quero ver aqui somente um tipo de pessoa, somente uma classe de pessoas, porque a casa de oração ela serve para isso, né? Ela serve para igualar todos. Uma mesa de comunhão é como a ceia do Senhor, onde todo mundo se senta e ninguém é maior do que ninguém.
E eu me lembro, para responder a tua pergunta, Fernando, eu me lembro de um dia que um morador de rua, ao qual nós acolhemos, e ele começou a vir nos cultos, ele estava sentado no último banco da igreja. E o nosso irmão Kabir, que foi juiz aqui da cidade, ele congregou por um tempo com nós, estava sentado do lado dele. E quando eu entrei dentro da igreja, aquela cena me chamou a atenção, e eu me lembro que eu derramei as minhas lágrimas e agradeci a Deus, porque eu vi um morador de rua e um juiz, um do lado do outro, adorando a Deus. Em igualdade. Em igualdade. E nós acreditamos que a igreja é isso, a igreja é para acolher a todos. Ninguém tem tão pouco que não tenha nada para oferecer, e ninguém tem muito, ninguém tem tanto que não precise de nada. Então nós entendemos que a igreja é isso aí. Nós fizemos muitos trabalhos sociais, mas nos últimos tempos mudamos o nosso entendimento de como fazer obra social. Hoje as nossas obras sociais, elas não vão mais para redes sociais. Perfeito. Mas nós temos feito, e não temos nada contra quem faz um trabalho que coloca em rede social, Fernando. Mas nós entendemos como igreja que nós devemos fazer um trabalho silencioso. Buscamos parceiros? Buscamos sim, mas buscamos no secreto. E hoje o trabalho que mais se destaca na igreja é o trabalho com crianças. Temos feito um trabalho lindo com crianças, mais de 50 crianças aproximadamente hoje recebem um cuidado todo especial da igreja, nessa frente de acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Nunca paramos, porque infelizmente é uma realidade dentro da nossa sociedade hoje, as pessoas que precisam de ajuda. E você vai ver, em sua maioria, são pessoas que têm uma história, né? Como você havia falado, a forma de trabalhar, nós acreditamos na ciência também, trabalhamos em parceria com psiquiatras, psicólogos, com profissionais da área, entendendo que cada ser humano é uma história, né, Fernando? E cada ser humano merece o devido respeito, e que a gente venha analisar a sua história de uma forma especial. Porque a minha história pode ser diferente da história daquela pessoa que está precisando de ajuda. E eu não posso ter um padrão para isso. O padrão é Cristo, e Ele amou a todos, né? Como diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para todo aquele que nele crê, verdade. A fé é a base, o princípio e o começo de tudo, né? Exato. Luciano, nós fizemos uma pesquisa, eu lembro que fizemos uma pesquisa em parceria com uma instituição aqui de São Luís Gonzaga, na época, para uma reportagem que eu fiz, e nessa reportagem constava que do ano de 2011, salvo engano, ao ano de 2023, nós tivemos mais de 70 casos de atentados contra a vida. Eu não posso falar a palavra, não se pode expor essa palavra em mídia social. Então, mais de 70 pessoas fizeram atentado contra a própria vida por N motivos aqui em São Luís Gonzaga. São números muito altos, e esses números ainda continuam acontecendo, né? Não é noticiado, mas a gente sabe que continua acontecendo. Ainda tem muitas procuras na igreja de pessoas que chegam lá em situações assim, quase que extremas, relacionados à depressão, à perca, a esses fatores assim psíquicos que buscam ajuda na igreja. Nossa, muito calor em São Luís Gonzaga, 40 graus a temperatura, mas ainda bem, eu já baixei o aplicativo do Delivery Box. Delivery Box é um mundo de oportunidades na palma da sua mão. Aonde você estiver, baixe o aplicativo do Delivery Box, você pede a sua bebida, o seu sorvete, o seu açaí, o seu refrigerante, o seu lanche, o seu churrasco, não importa qual é o teu desejo. O Delivery Box realiza a sua vontade. Em poucos minutos está na palma da sua mão. Muito calor, vamos pedir um açaí aqui na Avenida Senadora Pinheiro Machado, onde nós estamos. Olha aí, ó, clicamos em açaí, apareceu todas as empresas de açaí que são conveniadas ao Delivery Box, com todas as suas promoções, com tudo que tem de melhor, com tempo de entrega. Você paga tudo no aplicativo e em poucos minutos está na sua mão. Aonde você estiver, baixe o aplicativo da Delivery Box. Tudo em seu pedido está aqui. O que você precisar está na Delivery Box.
Na verdade, Fernando, em sua grande maioria, as pessoas elas vêm para a igreja dessa forma. Uhum. A maioria das pessoas também demora para se abrir e para falar disso. Porque uma ferida ela só pode ser curada quando ela é exposta, Perfeitamente. né? E já voltando para essa área das pessoas em situação de vulnerabilidade social, tem um dado muito interessante. Até aproveito aqui para mandar um abraço para o meu pastor regional, lá o pastor Marcelo Meneghini, e um dado muito interessante, mas muito triste ao mesmo tempo, que é o quê? As pessoas que vão fazer o tratamento, elas normalmente conseguem terminar o tratamento, elas conseguem parar de beber, parar de usar droga, ficar por um longo período sem, como nós temos o costume de dizer, sem cair, né? Ter uma vida social normal, mas normalmente elas voltam para a velha vida, voltam a beber, voltam a usar droga, voltam a fazer aquilo que não deveriam fazer quando voltam para o seio familiar. Perfeito. Que na maioria das vezes não é curado. Então hoje o nosso trabalho como igreja, Fernando, nós não somos uma igreja que não fizemos muita campanha, não existem muitas festas na igreja, quase nada, porque nós entendemos e viemos trabalhando e ajudando pessoas que têm esse espírito de liderança a que elas venham entender que não é somente o pastor, não é somente o líder fulano de tal, mas que a igreja do Senhor, ela precisa acolher pessoas e ela precisa discipular outras famílias. É uma missão. Uma missão. Ovelha gera ovelha. Perfeito. Né? E esse trabalho, a visão desse trabalho, ele é mais direcionado para cura familiar, né? Reestruturação familiar. E aí que volta no princípio da sua colocação, é o trabalho principalmente focado em crianças para que dê uma estrutura básica já para que futuras famílias já comecem estruturadas. Exatamente, Fernando. Hoje, semana passada nós fizemos um levantamento e hoje nós temos 19 profissionais trabalhando com crianças dentro da igreja. Que maravilha. O nosso departamento Kids hoje é uma benção. Todos os demais departamentos têm funcionado na igreja, mas o departamento Kids é um departamento muito especial. Tem casos, a gente não cita nomes, mas tem casos de famílias ali que estavam destruídas, que os filhos começaram a frequentar a igreja, porque eles têm a igreja deles, né? O departamento Kids tem uma pequena congregação deles e lá eles aprendem brincando. E a criança, como Jesus disse, né, que para entrar no reino dos céus, nós precisamos ter o coração como de uma criança. E essas crianças têm ministrado muito o coração dos seus pais. Às vezes, pais e mães que nunca tiveram força para expor a sua dificuldade, porque nós sabemos, né, Fernando, às vezes a gente vai expor uma dificuldade para uma pessoa errada e aquilo, em vez de ajudar, acaba piorando. Com certeza. E as crianças têm ajudado seus pais dentro da nossa igreja, também no departamento dos teens, o departamento dos juniores, que é pré-adolescentes e adolescentes e jovens, também acontece da mesma forma, mas com as crianças de uma forma toda especial, porque eles são especiais, eles são diferentes, né? Tem a pureza do reino com eles, né? Exatamente. Luciano, a gente começou o papo ao contrário, e se vamos conversando. Quanto tempo tu tá nesse chamado pastoral aqui em São Luís Gonzaga? Nesse chamado pastoral há 5 anos aproximadamente. 5 anos. E antes de pincelarmos outros assuntos, porque o nosso tempo é curto e a gente sempre tem bastante assunto. Enfim, essas pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, pessoas que estão com dificuldades, às vezes dificuldades de vício, às vezes dificuldade de doenças psíquicas, depressão, síndrome do pânico, que estão com estrutura familiar abalada, pode procurar a Igreja Mevan, pastor Luciano? Não só pode, como devem, Fernando. É uma das áreas mais fantásticas que
nós temos analisado e tendo cuidado de melhorar a cada dia é o acolhimento. Conversamos com as pessoas que, após algumas visitas, começam a congregar lá, né, Fernando? Uhum. E a maioria delas diz a mesma coisa: eu fui muito bem acolhido nessa igreja. Nós temos um entendimento, Fernando. Eu, assim como você, que não tivemos uma criação dentro da igreja somente, né? Nós sabemos como é difícil, às vezes, a gente dar um passo de fé. Chegar até lá. Chegar até lá. Então, nós temos um cuidado para que essas pessoas não sejam expostas, nem mesmo na hora do convite, na hora de entregar uma profecia, não que a gente vai deixar de fazer tudo que a palavra de Deus está nos ordenando fazer, mas tudo com ordem e com decência. Perfeito. Então, você que está assistindo aqui de carona com Fernando Maia, sinta-se encorajado. Eu tenho certeza que Deus está usando a vida do Fernando, a minha vida, para dizer para você que a tua situação ela tem jeito, sim. Você está vivo, está respirando, tem jeito e tem solução, e nós queremos ser um canal de bênção. Quem sabe nós não vamos poder fazer muito por você, mas através da nossa vida, Deus vai fazer uma grande obra na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, em nome de Jesus. Se permita, né? Se permita, dê um passo, procure ajuda, tem uma saída, tem uma solução, para tudo tem jeito. Ali na Mevan, como o pastor Luciano acabou de falar, não são apenas também membros que vão te receber, uma comunidade que vai te receber com amor, com carinho, com um abraço, que não vai te julgar, mas que vai te amar, te compreender, assim como também ali tem muitos profissionais de diversas áreas e que pode te dar um suporte técnico, um conselho técnico, e que vai te ajudar a sair da situação. Amém. Perfeito. Luciano, continuando aqui, tu foi conselheiro tutelar eleito mais votado de São Luís Gonzaga? Quantos meses tu ficou? Por que tu saiu? O que aconteceu? O apartamento dos seus sonhos está aqui, diretamente de um dos lugares mais desejados de São Luís Gonzaga. Apartamentos novos, prontinhos, esperando você e sua família para ser o novo proprietário desse lindo local. Venha conhecer um pouquinho mais. Sabe aquele apartamento amplo, moderno, com excelente padrão de acabamento, totalmente novos? Aqui é uma ótima oportunidade de investimento para você. Entre as ruas 1º de Março e a rua São João, a 1 quadra da Praça da Matriz, em São Luís Gonzaga. Apartamentos amplos, modernos e novo esperando por você. Nas esquinas da rua São João com a 1º de Março, a 1 quadra da Praça da Matriz. Olha só essa visão. Preços e condições que você não vai ver igual novamente. Aproveite, não perca a oportunidade. Nos contate e tire suas dúvidas. Conselho tutelar, então, eu já vou linkar o conselho tutelar à minha vinda lá do SOS Vidas. Perfeito. Foi uma forma, o conselho tutelar, que eu acredito que Deus usou para me tirar de vez daquele estado depressivo em que eu me encontrava, Fernando. Porque eu vim fazer a prova, para concorrer ao conselho, tem que se fazer uma prova. E você sabe aonde eu estava quando eu vim fazer a prova? Lá no SOS. Lá no SOS. Lá no SOS. E eu fiquei ali por 4 meses. Foi uma experiência incrível. A gente que vem trabalhando com muitas famílias, né? Já desde o começo da nossa conversão, para mim poder entrar dentro de casa de pessoas, ajudar, aconselhar, e agora com uma caneta na mão, podendo de alguma forma ser um canal de bênção ainda maior, porque um conselheiro tutelar, ele tem o poder de direcionar, né, juntamente com os demais conselheiros, as famílias aconselhando, claro, tudo em acordo com as leis. E nesses 4 meses que eu fiquei ali foi fantástico, foi uma experiência incrível, mas eu entendi, Fernando, que eu não conseguiria e não poderia fazer as duas coisas. Deus me deu uma honrosa oportunidade de entender e aprender por 4 meses, e após 4 meses de muita oração e muita busca do Senhor, eu me lembro dos nossos irmãos mesmo da igreja, diziam: pastor, você precisa estar mais com nós precisamos de você. Enquanto é como se
É como se Moisés estivesse baixando as mãos no momento que eu estava focando mais no conselho tutelar do que na igreja. E quem é conselheiro tutelar, Fernando, sabe do que eu estou falando. É uma responsabilidade muito grande e eu teria que escolher. E eu escolhi o chamado que Deus tem para mim do que aquele chamado que eu acreditava que era para mim. Perfeito. E eu louvo a Deus, né, por muitas pessoas terem votado em nós, terem acreditado em nós. Foi incrível esse lado, foi muito bom o carinho, o calor humano das pessoas, mas eu decidi pelo ministério e graças a Deus não me arrependo, até porque todos os que estão hoje no Conselho Tutelar são capacitados para o trabalho e com certeza estão desempenhando um grande papel lá. E também aqueles Arão que não deixaram Moisés baixar 100% as mãos, né? Ficaram segurando até o E esses são os membros da igreja. Verdade. É isso aí. Perfeito. Até porque, Luciano, se a gente for falar essa questão assim do chamado, do entender o sobrenatural, daquilo que é sobrenatural, que é a questão do chamado específico para essa missão, nós vamos ver aqui um casal, né, muito popular em São Luís Gonzaga, tanto o senhor quanto a Luísa, conhecidíssimos, queridíssimos pela comunidade. A Luísa até então era secretária de Cultura, o Luciano Panegali era conselheiro tutelar, e nós vamos falar da questão racional humana, que com 2 bons cargos, 2 bons salários e na vitrine social daquilo que talvez grande parte do que trabalha no meio almeja chegar a estar na vitrine social, exercendo bons cargos e bem remunerados. E vocês 2 abriram mão disso para atender um chamado. Exato, Fernando. A minha esposa, aproveito aqui para dizer que ela é a minha metade, né? A melhor parte de mim é a minha esposa. E assim como eu, Fernando, ela entendeu o chamado. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Nós deixamos tudo para trás sem saber se nós teríamos um salário, um ganho da igreja, até porque quando nós aprendemos a viver por fé, aquilo que nós vemos pouco importa. O que importa é o que o Senhor já tem falado a nosso respeito e a respeito daquilo que nós devemos fazer. E foi em um período logo depois que eu deixei ali o Conselho Tutelar, ela também pediu licença, saiu da prefeitura, deixamos muitos amigos para trás, entendendo, né, Fernando, que tanto ela quanto eu, nessa área pública, nós acreditamos que fizemos a nossa parte. Perfeito. Acreditamos que todo cidadão, todo ser humano tem o direito e o dever, né, de tentar de alguma forma transformar a sua cidade, o lugar onde se mora, através do seu trabalho, do seu serviço para a comunidade. Mas nós entendemos que nessa área o nosso chamado cessou e agora sim, após a vinda da Luísa para a igreja, me ajudando, estando comigo, foi notório o crescimento da igreja, tanto na área psíquica, na área espiritual, na área familiar, porque você sabe como é, né, Fernando? Você é um homem que conhece a palavra, e quando uma mulher te acompanha no teu chamado, ela é a melhor parte do chamado, com toda certeza. E hoje nós estamos desfrutando, junto com a nossa família, de viver por fé, de ver cada dia Deus colocar um tijolinho nessa construção que um dia vai nos levar a estar junto com Jesus. Perfeito, muito bom, muito legal. Luciano Panegali, casado com Luísa Caterine Panegali, pai de 3 filhos. João Pedro, o gênio João Pedro. O João Pedro, a Ana Júlia e a Maria Vitória. 3 pessoas totalmente diferentes um do outro. A Maria Vitória, mais nova, vou começar pela mais nova. A Maria Vitória, ela ama jogar vôlei, ela ama esportes. Dos 3, é a que vai seguir com o chamado de cantar, com certeza. Apesar de que os outros 2 cantam também, mas a Maria é que tem levado mais a sério, ama cantar. Ela tem 13 anos. A Maria é uma bênção, uma pessoa muito posicionada, muito amada.
Líder. Líder. Ela lidera, ela é uma pessoa diferente. Do meio, a Ana Júlia, a nossa professora, ela agora vai fazer o estágio esse ano, né? Já lá no Érico Veríssimo. Ela está muito feliz, se formou, vai ser professora, magistério, está decidindo o que é que ela vai fazer de curso e faculdade. E a Ana Júlia, para quem conhece a Luísa, vai saber que a Ana Júlia, ela é o xerox da mãe dela, é uma pessoa que lê muito, devora livro, manhã, tarde e noite. Eu tenho orgulho de dizer que a Ana deixou de fazer uma festa de 15 anos para ganhar um monte de livros. Que maravilha. Ela é uma pessoa diferenciada, assim como a Maria, e é uma mimosa, uma amada. E o João Pedro, né, que está com 22 anos. Primogênito, João Pedro. O primogênito. O João Pedro, agora, antes de pegar a carona aqui com o Fernando Maia e com o Marquinhos, eu tive lá no Teacoli deixando ele, né? O Pedro hoje ele está no Teacoli, é um programa fantástico que São Luís Gonzaga está oferecendo hoje. Ele está na ecoterapia também lá no Exército. E ele é um menino autista, grau 1, era grau 2, hoje é grau 1. E aí uma pessoa muito feliz, um cara muito legal, um moço... Inteligentíssimo, assim como as manas dele. Ele é um cara muito legal, Pedro. Que maravilha. Essa é a família do Luciano Panegali. Luciano, me dá me diz aí como que veio a questão musical na tua vida. Hoje vamos falar um pouquinho aqui. Tu lembra de quantos grupos, conjuntos, bandas você cantou e tocou? Existe uma diferença entre um chocolate e viver uma experiência com chocolate de verdade. A Gaffer Chocolateria é uma marca inovadora que atua no modelo de franquias, com fábrica em Santa Catarina. Em São Luís Gonzaga, somos a primeira franquia do Rio Grande do Sul e estamos há 2 anos com uma marca já consolidada na cidade, construída com muito cuidado, dedicação e proximidade com os nossos clientes. Nossos chocolates são desenvolvidos com um alto padrão de qualidade, sem gordura hidrogenada, priorizando sabor, textura e equilíbrio em cada criação. Também oferecemos linhas especiais, como chocolate zero açúcar, zero glúten, zero lactose, além de sabores diferenciados, como bacon e erva mate. Aqui, os chocolates também são opções de presentes, com diferentes composições, propostas e orçamentos, criadas para transformar escolhas simples em gestos marcantes. Gaffer Chocolateria, o chocolate perfeito para todos os momentos. Esses dias eu fui fazer esse cálculo, Fernando, e foram mais de 15. Mais de 15? Dentre elas, a última banda que eu cantei foi o Indústria Musical. Que é aqui de Cidade Cerro Largo. Vamos lembrar também dos Orelhanos. Banda Sete Povos. Banda Animação. Muitos conjuntos. Eu me lembro, comecei cantando lá em Novo Hamburgo. Mas de onde veio? Na verdade, Fernando, era uma vontade que eu tinha de cantar. Eu fui aluno da Escola da Algisa e me lembro que os professores nos incentivavam. A arte era muito incentivada dentro da nossa escola. E tu já, desde criança, tu já nasceu com essa predisposição para cantar ou aprendeu tudo Fernando, ali? Eu sou o tipo de pessoa assim... Jesus me capacitou. Eu não era um bom cantor, tinha dificuldade com afinação, com várias áreas, mas eu sempre fui muito curioso, né? E hoje eu entendo que é um privilégio que Deus me deu, Fernando, que em quase todas as áreas que eu atuo, eu nunca fui uma pessoa excelente. Eu sempre fui uma pessoa que tive que buscar, que tive que ralar, que tive que estudar, né? Eu me lembro que já com 3, 4 anos ali após eu começar a cantar, que eu comecei a ter um ganho financeiro, eu ia até Santa Maria fazer aula de voz com o maestro. Eu sempre procurei me esforçar muito, tentando, eu me lembro, e essa é uma dica para você que está começando a cantar, ou até que já é profissional, eu sempre tentei ser amigo e me comunicar muito com as pessoas que trabalham na mixagem do som, com
os operadores de som, porque eles realmente são as pessoas que conhecem a pessoa que está lá atrás, de um palco cantando, né? Então eu sempre me cerquei de pessoas que pudessem me ajudar, né, Fernando? E eu me lembro que com 15 para 16 anos eu comecei a cantar profissionalmente, fiz a minha carteira profissional de música, não sei se é do teu tempo ainda. OMB, Ordem dos Músicos do Brasil, fiz lá na cidade de São Leopoldo. Me lembro como se fosse hoje. E por muitos anos cantei em bandas gaúchas, bandinhas, banda pop. Me lembro que houve uma febre ainda no Brasil de música italiana, e eu como tenho descendência de gringo também, tutti bonacente, né? Tutti bonacente, Eu me lembro de fazer muitos trabalhos nessa área também. Que legal, trabalhos. Que legal. E hoje tu é um homem realizado? Sou um homem realizado. Eu sou um homem feliz. A riqueza que Deus colocou sobre a minha vida, ela não tem preço. Tem muito valor, mas não tem preço. Eu hoje sou um homem realizado com a minha família, sou realizado com o trabalho que eu exerço na obra do Senhor, sou realizado com os meus amigos, com a igreja que o Senhor confiou para mim estar à frente. Sou muito feliz, Fernando. E tu tem algum sonho ainda? Assim que o grande sonho que tu ainda almeja alcançar aqui, materialmente, terrenalmente falando? O meu sonho é ver São Luís Gonzaga. É uma das coisas que eu me lembro agora. Lembrei do pastor Carlos Marion, que é nosso companheiro da Repaz. Hoje o pastor Giovanni, que é nosso pastor auxiliar lá do Mevé, presidente da Rede Pastores. Deixa eu só abrir um parênteses, ninguém sabe, ou quase ninguém sabe disso, não com esse nome, mas as 3 primeiras reuniões, os 3 primeiros encontros da Repaz, foi eu que fiz a organização. Olha só. Porque na época que foi criada a Repaz, ainda se tinha em São Luís Gonzaga algumas dificuldades de fazer com que líderes de diversas denominações se reunissem, né, para debater assuntos da igreja, enfim, e eventos e tal. E acontecia que, como eu cantava na época e tinha amizade com todos os líderes de todas as denominações, a gente conseguiu, ainda que com um projeto político na época, conseguiu fazer as realizações e juntar pastores da maioria das denominações, e a partir daí nasceu aquilo que futuramente seria e é hoje a importante Repaz. Olha só que coisa incrível. E eu me lembro um dia conversando com o pastor Carlos Marion, de que Deus havia falado com ele, e sem eu conhecer ele, Deus havia falado algo semelhante comigo, que a chave da cidade de São Luís Gonzaga no mundo espiritual, porque quando a palavra diz que aonde colocar a planta dos teus pés será dada a você por herança, isso está falando do mundo espiritual principalmente, né, Fernando? E essencialmente nós entendemos que Deus deu a chave da cidade para a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor não é somente o Mevan, não é somente a igreja lá do pastor Carlos ou todas as outras denominações. A igreja do Senhor são pessoas, né, que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele nasceu numa manjedoura, que ele foi crucificado, que ele ascendeu aos céus, que o Espírito Santo ele habita em nós. Então essa é a igreja do Senhor, e o meu maior sonho, eu vejo ele se realizar pouco a pouco, Fernando, porque desde o tempo em que você realizava eventos, você vai lembrar que no tempo que eu era obreiro, eu nasci na Igreja Assembleia de Deus, né? Perfeito. Para fé, e louvo a Deus por causa disso. Pastor Albino, pastor José, o pastor Enoque, tantos outros homens de Deus que me ajudaram no começo da minha caminhada. Eu me lembro que eu tive a oportunidade também de fazer um pouco desse trabalho que você fazia, tentando unir pessoas. E hoje eu me lembro do nosso irmão, congrega conosco, teu amigo também, o Edinho, né, que é natural de São Nicolau e hoje reside em São Luís Gonzaga. Eu liberei uma palavra profética para a vida do Edinho alguns anos atrás, e lá na sala da minha casa eu disse para ele: Edinho, Deus vai usar você para ser um canal de bênção, para realizar grandes eventos aqui dentro dessa cidade.
E eu me lembro da Expo São Luís, as 2 últimas edições foram incríveis, coisas grandiosas que Deus fez. Nós temos lá dentro da nossa igreja testemunho de pessoas curadas, pessoas libertas, pessoas que tiveram os seus casamentos consertados por Jesus através de um toque do Senhor, daquele grande evento que foi realizado. Então eu vejo que de alguma forma, Fernando, aquela sementinha que você plantou e tantos outros que quem sabe estão vendo hoje o De Carona com Fernando Maia, lançaram, semearam alguma semente, fizeram algum culto público, fizeram algum trabalho em N lugares aqui da nossa cidade. Você também é responsável por isso. E o meu maior sonho é ver São Luís alcançado por Jesus Cristo em sua totalidade. Amém. Perfeito. Perfeito, perfeito. Luciano, nós teríamos que ter umas 3 ou 4 caronas para conseguir entrar em todos os assuntos que a gente gostaria. Verdade. Mas o nosso tempo também não nos permite, mas foi de grande valia estar contigo, muito, muito, muito importante, muito rico de conteúdo para todos aqueles que vão assistir e consumir. Luciano Panegali, vamos lá, encerrar o nosso quadro. De Carona com o Fernando Maia, nós temos aqui algumas figuras, 6 figuras, salvo engano. E eu quero saber, tu vire uma delas e me diga se tu daria carona, sim ou não, e por quê? Para nós encerrar. Primeira figura. Primeira figura. Luiz Carlos Borges. Aí você vai me fazer chorar. Por esse quê, eu daria carona. Esse é um... Não conseguimos entrar no assunto do Luiz Carlos Borges por causa do tempo, mas o Luiz Carlos Borges daria carona, sim ou não, e por quê? Daria carona para ele, daria o meu carro para ele. Eu me lembro do Luiz Carlos, eu me considerava um conhecido dele, até o dia em que eu tive que fazer uma cirurgia na garganta, e o Luiz Carlos, juntamente com Moleza, com a Vânia Coimbra, com muitas pessoas aqui da nossa cidade se reuniram para fazer um almoço para me ajudar, para levantar dinheiro para mim. E o Luiz foi uma pessoa assim muito importante na minha vida. Foi ele, juntamente com o Glauco e com a banda que ele tinha, que gravaram instrumental no meu primeiro CD. E ele se tornou um grande amigo da nossa família. Eu amo esse homem de paixão, assim, tenho muitas saudades dele. A Luísa pôde ir no velório dele, eu não pude. E ele, com certeza, eu daria carona para ele. Vocês chegaram a compor junto, né? Compomos juntos. E temos mais 2 minutinhos? Temos, pode sim. Então tá. Eu me lembro que o Luiz Carlos me convidou logo após a minha cirurgia para mim ser um dos produtores do show que ia ter dele na Expo São Luís, que eu, se não me engano, salvo engano, era alguma coisa falando em terra, talentos da terra. Eu me lembro que o seu Dalacqua tocou, que eu me lembro do Ricardo Comaceto, do Roger Torres, muitas pessoas, e ele me convidou para cantar 2 canções. Mi Hijo Me Ha Pedido Un Chamamé. Era uma das canções que era dele. E só que no momento que ele me convidou, eu ainda não conhecia Jesus, não tinha me convertido. Mas após, quando chegou perto do show que nós teríamos que fazer os ensaios, e era eu que estava organizando, aí eu já tinha conhecido Cristo. E havia um entendimento naquele tempo de que um cristão ele não poderia estar misturado com pessoas do mundo ou em um show musical que não fosse, que não comungasse da mesma fé. Mas na época eu falei com o meu pastor e ele me liberou, houve um entendimento. E lá eu me lembro que eu cantei Mi Hijo Me Ha Pedido Un Chamamé, e nós cantamos também a canção Barquinho de Papel, que foi uma canção que ele nos ajudou a compor e fez o arranjo, ali na frente na casa que nós tínhamos ali na Salvador Pinheiro, do bairro Monsenhor Volsky. E nós cantamos, quase no encerramento do show, Barquinho de papel, assim era
Hoje sou um barco forte, me tornei filho de Deus. E alguns meses após, uma dupla aqui da nossa cidade eles estiveram, né, Marquinhos? Você era em Veranópolis, né? E olha que coincidência, que cristocidência. E eu me lembro bem, era com o irmão Ezequias, vocês estiveram em Veranópolis, e lá um moço, né, Marcos? Um moço que estava trabalhando na rádio, disse, olha, eu me converti em São Luís. E daí os irmãos perguntaram como é que tu se converteu. Foi no show de um gaiteiro no Luiz Carlos Borges lá. Meu Deus. E um cara cantou um hino lá. Barquinho de papel. Barquinho de papel. Então não deixe de pregar em tempo e fora de tempo e falar do amor de Jesus. Perfeito. Dê carona para Jesus aonde você estiver. Na tua vida, leve Jesus. Leve Jesus é verdade, contigo. É verdade. Daria carona. Daria. Vamos para outra figura então? Vamos. Pastor Albino Siqueira da Costa, aqui está Albino da Costa, Albinão. Mas é Albino Siqueira da Costa, com certeza. Eu amo o pastor Albino, eu sempre dizia para ele que ele era muito parecido com o meu finado pai. Eu daria carona para esse homem de Deus que foi o pastor, era pastor da igreja Assembleia de Deus no período em que eu me converti, me ensinou muitas coisas, eu amo ele de paixão, toda a família dele, e com certeza daria carona para o Albinão. Perfeito. Mais uma figura? Pastor Enoque Lourenço, acabei de falar. Enoque Lourenço. Com certeza daria carona para ele, foi um homem que me ajudou muito ao longo da caminhada, né? Uma das pessoas que eu considero o pai na fé, me ajudou muito, muito, muito. Sou amigo da sua família hoje, o filho mais novo dele, o Caliton, o pastor Caliton é pastor vice-presidente da igreja em que nós presidimos. E eu daria carona para o pastor Enoque. Show de bola. Mais uma figura, teu produtor. O Arlen Souza, com certeza, daria carona para o Arlen Souza, sempre conversando, trocando uma ideia. Que coisa boa. O pai do Juninho. Atrasando algum arranjo? O Arlen, nós teríamos algumas histórias para falar do Arlen, né? Verdade, verdade. O Arlen que também foi teu produtor, Ixi, né? Glória a Deus. Gênio musical. Gênio musical. Daria, com certeza. O Arlen que me ajudou nas figuras aqui, a achar. O Arlen é foi nosso também ajudante. O Arlen conviveu comigo mais da metade do tempo da minha conversão. Nós convivemos juntos. Muito parceiro no início da tua caminhada também, né? Isso. Nós temos algumas histórias com o Arlen de ajuda mútua, né? Então, com certeza eu daria carona pro Arlen, pro Juninho, o baterista, né? O baterista, Agora o pequeno eu não sei o que vai ser, né? Mas ele vai ser da mesma fonte. Vai ser. Mais uma figura? Seu Ismar Panegali. Sim ou não e por quê? Quem era seu Ismar na tua vida? O Ismar é uma inspiração para mim. Meu pai. Meu amado pai. O popular Galdério. Galdério. Essa foto aqui eu tô ficando parecido com ele, né, Fernando? Estão ficando Olha aí, ó. Assim. Depois sai a imagem no vídeo lá. Tá bom. Para ficar parecido. E aí, certeza. Daria carona pro seu Ismar? Com certeza. Esse eu daria carona no motorhome para morar dentro. Perfeito. Com ele, com certeza. Quem foi seu Ismar na sua vida? Meu pai, uma inspiração para mim, o homem mais honesto que eu conheci na minha vida. Eu hoje lido lá na igreja com muitas pessoas com falta de paternidade e eu glorifico a Deus pela vida que eu tive, apesar de todas as dificuldades que nós tivemos em nossa vida. O meu pai, ele foi um pai que ele exerceu paternidade sobre mim, né? Ele sabia amar fazendo justiça. Ele foi um homem que se converteu na última semana de vida e com certeza eu daria carona. Mora com Jesus. Mora com Jesus. Última figura. A dona do parquinho. Eita, a dona Luísa Caterine, olha aí, ó. Com certeza, essa aqui eu não posso dizer que eu dou carona para ela ou se ela que me dá carona. Nós estamos no mesmo barco. Até Jesus voltar. Um só, com certeza. Que perfeito. Benção. Show de bola.
Meus amigos, esse foi Luciano Panegali. Luciano Panegali, essa figuraça, pastor evangélico, pai de família, cantor, compositor e que participou hoje com a gente do De Carona com o Fernando Maia. Com certeza daqui a pouco nas novas temporadas do De Carona vai voltar a conversar com a gente porque tem muito conteúdo para dividir com vocês. Vamos deixar aí um regalo, uma lembrança aí, ó, da Gaffer Chocolateria, a melhor chocolateria de São Luís Gonzaga. Gaffer é chocolate de verdade e esse é um mimo da Gaffer aí para o senhor degustar com a dona Luísa e também com as crianças em casa pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, Fernando. Quero deixar um versículo bíblico para você que esteve de carona com Fernando Maia, aqui comigo também com Marquinhos. Salmo 37, versículo 5. Que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, que Deus abençoe esse projeto. Amém. Fernando, obrigado. Marquinhos, e que possa ser de muita edificação, porque com certeza, contando histórias de pessoas aqui da nossa comunidade, nós vamos aprender e de alguma forma vamos nos inspirar. Perfeito. Show de bola. E aí um chocolatinho da Gaffer para degustar com a dona Luísa. Muito obrigado. Luciano, foi um prazer. Deus abençoe. Sucesso na tua caminhada, sucesso na tua vida. E obrigado por atender o nosso convite e estar aqui com a gente. A gente que agradece. Perfeito. Obrigado. De Carona com o Fernando Maia. Um abraço e até a próxima. Valeu! E aí, Fernando, não quis ir a pé hoje? Não, homem. Verão, São Luís Gonzaga, batendo 40 graus a temperatura. Eu só ando de 287 Driver, meu amigo. Qualidade, conforto, segurança, os melhores carros, aquele ar-condicionado ligadinho, tudo gelado, para mim andar em toda São Luís Gonzaga e se precisar na região. E o preço, o melhor preço. Então, Fernando Maia não anda a pé, anda de 287 Driver. Na 287 Driver aqui em São Luís Gonzaga são mais de 40 veículos, mais de 40 profissionais capacitados para te atender 24 horas por dia. Baixe o aplicativo, ande de 287 Driver e você vai ver a diferença no tempo e também no conforto e na economia. Porque na 287 Driver você está transportando o seu maior bem com segurança, que é a vida. Viu? Vem cá, vem mais próximo, eu vou falar para você. Baixe o aplicativo da 287 Drive ou ligue na central, que sempre vai ter o número na descrição. Pague o melhor preço e aproveite. Enquanto isso, eu vou fechar o vidro para aproveitar o ar-condicionado e vou seguir a minha viagem. Até a próxima! De Carona com o Fernando Maia.